Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá para você que segue aqui o canal dos Paroleiros, estamos de volta para a segunda parte da quinta parola, dentro do tema O que é a Igreja. Nessa semana nós estamos falando a respeito da revelação de que a igreja é a noiva. Primeiro bloco, muito bacana, falamos a respeito do assunto do casamento, da aliança e por que Deus usa a imagem do casamento para falar da igreja, né? E então, agora, nesse segundo bloco, nós vamos discorrer um pouquinho a respeito do aspecto de intimidade, porque eu acho que essa foi a bola que ficou levantada lá no primeiro bloco. A gente falou a respeito de unidade, falou de pureza, e automaticamente a conversa acabou indo para a questão da intimidade, que é exatamente esse lugar onde Cristo nos aguarda, né? Como igreja, que nós nos preparemos para estar na presença dele e desfrutemos desse lugar de intimidade. Como é que a gente pode começar aqui esse bate-papo? Agora o Wilson começou, vamos começar com o Paulinho agora, então. Na verdade, o Paulinho começou e ele jogou a bola para mim. Ele jogou a bola para você. Vamos lá. Então assim, por cordialidade futebolística, o Wilsinho joga a bola para mim agora, entendeu? Exatamente. É por tamanho de barba. Exatamente. Por tamanho de barba. Cabelo. Aliás, hoje rolou no nosso grupo de WhatsApp uma foto, né, de uma época cujos cabelos do Wilsinho ainda eram visíveis. Exatamente. Cuja franja vinha nos olhos. Ali começava a surgir uma grande mente brilhante. Começava, os primeiros vestígios de uma mente brilhante já estavam ali. Muito bom. Bom, Arthur, o assunto aliança, cara, quando intimidade, melhor dizendo, quando a gente toca nesse assunto, sabe, indispensavelmente me vem um texto à cabeça, que é o texto do Salmo 25, versículo 14. A palavra diz, né, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, né? Embora a intimidade esteja lá no começo do versículo, deixa eu começar a refletir nele pelo final, tá? Porque o final desse versículo tem a palavra aliança, que é o resultado da intimidade conforme o versículo propõe. Agora, a aliança no Antigo Testamento é uma das variações da palavra Torá. Ela está no campo semântico ali da palavra Torá, né? Que é aquela palavra que grosseiramente a gente conhece por lei, mas na verdade, assim, antes dela ser muito polida e lapidada, a gente tem algumas outras significações um tanto quanto interessantes para ampliar o nosso entendimento. Por exemplo, a palavra testamento, né? A palavra estatuto, né? Que também são variantes de Torá, e que no fundo ampliam o entendimento de que a lei, ela não é apenas uma ordem, né, a ser cumprida, uma ordem estabelecida por uma autoridade a ser cumprida invariavelmente por alguém que é menor, embora a lei tenha esse teor. Mas a lei, ela pressupõe, inclusive, o propósito de um projeto a ser construído junto, né, em unidade. Para que Deus envia a lei para o seu povo? Né? Aliás, o para quê está intimamente ligado no quando. Quando Deus envia a lei para o seu povo? Quando esse povo estava tornando-se povo, né? Eles estavam deixando de ser escravos e agora eles tornariam-se povo. Eles estavam entrando numa terra, eles estavam migrando para uma nova realidade, para uma nova estação na sua vida, na sua trajetória, né? E agora eles tornariam-se povo de Deus, e aquilo que Deus estabeleceu e sonhou desde o início, uma nação santa, um reino de sacerdotes, um propósito estava sendo construído ali pelo Senhor, e para isso Deus coloca os termos, os votos do casamento. O casamento tem votos.
A aliança tem votos. Deus estabelece os votos do casamento dizendo, é isso que precisa ser cumprido, né? E Deus faz os seus votos em referência ao povo, dizendo, eu vou dar a terra para vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou providenciar leite, eu vou providenciar mel, eu vou ser a prosperidade de vocês, né? Eu vou dar a chuva, eu vou dar a colheita, eu vou dar para vocês o território, eu vou dar vitória sobre as nações que hoje ocupam essa terra, eu vou envergonhar os deuses falsos dessas nações. Deus faz os seus votos ali, mas ele espera também que os votos do povo sejam cumpridos, né? Então, o que a palavra pressupõe? Que dentro, voltando lá no Salmo 25:14, que dentro do ambiente da intimidade, nós encontramos a possibilidade do cumprimento de votos. Porque na intimidade eu percebo o noivo e não o legislador. Na intimidade eu percebo aquele que me ama e não aquele que manda em mim. Na intimidade eu percebo aquele que me abraça e não aquele que me empurra. Na intimidade, eu percebo aquele que estabelece para mim um testamento. Testamento tem herança. E não aquele que arranca alguma coisa de mim. Na intimidade, eu percebo aquele que quer me levar debaixo de uma perspectiva de amor em todos os lugares que ele permitir eu passar. E não aquele que vai me abandonar no momento da dificuldade. Então, por isso que a palavra diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que sabem quem eles são, quem ele é. Aqueles que sabem qual é a diferença entre Criador e criatura. E a estes haverá um entendimento de que Deus não é um simples mandador, não é um simples governante, não é um simples estabelecedor de regras a serem cumpridas. Mas ele é, antes de tudo isso, alguém que preza pelo relacionamento, alguém que preza por estar próximo, alguém que preza pela intimidade comigo. Essa história de intimidade é algo... Eu achei que o Arthur, quando ele citou esse texto de fechar a porta, ele ia entrar um pouco mais no detalhe. Porque, na verdade, você que está nos ouvindo, quando o marido e a sua esposa estão no quarto, a ilustração que o Arthur estava propondo é no momento de máxima intimidade, do mais íntimo grau de intimidade do esposo com a sua esposa. Eu não estou falando que entre quatro paredes vale tudo, mas o que eu estou falando é quando um homem ele está despido diante da sua esposa e a sua esposa está completamente desnuda diante dele, como querendo traduzir exatamente que não existe nada, nenhuma barreira, não existe, como diz lá em Isaías 59, não existe um abismo de pecado, de iniquidade que faz separação, porque é naquele exato momento de grande intimidade, onde os dois se entregam. E sabe, Arthur, na hora que você estava falando, me veio a passagem de Ruth, e o versículo que me chama a atenção é o versículo 6 do capítulo 4, que ele diz assim: então disse o remidor, não poderei redimi-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Redime tu o que me cumpria redimir, eu não poderei fazê-lo. O que está acontecendo aqui é que Ruth se encontrou com Boaz. E a bem da verdade é que Boaz não podia casar com Ruth. E aí ele vai atrás daquele que, pela lei do leviterado, teria que, de fato, remi-la, ou redimi-la. E é interessante porque no verso 6 está dizendo o seguinte, olha, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, cara, eu não quero pagar por ela. Eu não quero, não tenho nenhum interesse. E Boaz, ele é uma prefiguração de Cristo, porque ele fala assim, então eu vou redimi-la. Então eu vou pagar o preço que tiver que ser pago para que eu possa tê-la só para mim.
Isso me faz entender algo ainda muito mais profundo, porque da mesma forma como lá em Romanos diz que Deus, ele deu o seu próprio filho e com ele também não nos daria as demais coisas. Aqui ele está dizendo algo no sentido de que a noiva, ela foi resgatada. E quando a noiva ela é resgatada, ela entra num propósito de preparação. E é interessante porque quando você vê antes no capítulo 3, Noemi fala para Ruth exatamente como ela deveria se achegar a Boaz. Ela devia se achegar, como Pedro mais à frente vai dizer, que não é pela sua forma de vestir, não é pela sua forma de falar, mas é através daquilo que está no coração dela. E aí, quando Ruth ela se aproxima de Boaz, ela literalmente ela está despindo o seu coração para ele. Ela está mostrando para ele exatamente aquilo que está no coração, só que ainda ela precisaria passar por um processo. E esse processo a gente pode parafrasear aqui de justificação, dela ser tornada justa, dela ser tornada digna. Então veja como o noivo, ele se preocupa, e eu vou voltar naquele texto de Efésios, como ele se preocupa na purificação, como ele se preocupa em entrar no secreto, como ele se preocupa em falar, olha, eu não vou deixar com que nada, nenhum pecado, aquilo que possa manchar você, eu não vou permitir. E olha, tudo aquilo que era opróbrio, tudo aquilo que era vergonha, olha, agora eu estou comprando, agora eu estou te redimindo. E sabe, Paulo vai dizer aos Gálatas que a lei, como o Paulinho bem citou, ela serviu como uma bússola, como um tutor, como querendo dizer que a noiva, ela precisaria de um noivo, porque a lei apontava sempre para Cristo. Olha que maravilhoso esse texto de Ruth, porque depois, quando ele compra, quando ele a redime, ele chama todo o povo como testemunha, e aí o povo diz, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. E aí, quando nós vamos ler o que acontece logo dessa intimidade, por conta de um coração disponível, porque Boaz, ele não foi mesquinha como aquele que deveria ter redimido. Ele fala, então beleza, então eu vou redimir. Eu vou comprar a de Noemi, de Emimeleque, eu vou comprar, inclusive, vou comprar Ruth. E aí, dessa união, surge a raiz de Jessé. Inicia-se aí, então, o trono de Davi, onde Deus vira e fala, Rubi andare kanamanala masori andare manai, vai falar da seguinte forma, que no trono de Davi não faltará descendente. Ali se inicia a história que hoje nós estamos testemunhando. Uma coisa que eu queria trazer para a gente pensar junto é a ordem em que as coisas acontecem dentro da intimidade com Cristo. Nós vamos pegar aqui a ilustração do casamento, né? E eu vou usar uma frase que talvez assuste, mas ela precisa ser dita exatamente dessa forma. A intimidade com Cristo não tem test drive antes. Primeiro você firma aliança, para depois você ter intimidade com Ele. Primeiro você se posiciona, para que depois Ele venha se revelar para você. E olha só que coisa interessante, do jeito que o Cinho falou, para mim, tenho duas coisas na cabeça, Will. Primeira coisa o dote da noiva foi pago. Amém? O dote da noiva foi pago. Segunda coisa que me vem no coração,
a beleza da noiva vem do noivo, não vem dela mesma. Porque é o noivo que prepara a noiva para que ela seja apresentada sem mancha, sem mácula. O tempo de preparação faz com que a beleza da noiva seja por causa do noivo. E aí eu vou fazer uma crítica assim, bem construtiva para a gente, né? A beleza da noiva não é para as redes sociais. A beleza da noiva é para a intimidade com o noivo. A noiva se prepara, ela tem que estar bonita, não para aparecer para os convidados, mas para aparecer para o noivo. E aí você estava conversando e falando, e o texto me veio de Provérbios 4, vai falar que a vereda do justo, ela vem clareando, né, como a aurora até se tornar dia perfeito. E nós vamos falar a respeito da revelação progressiva de Deus, e a intimidade com Cristo é de igual forma, né? Vocês imaginam que, quando eu falo que não tem test drive, né, é aquela coisa, no dia do casamento, a noiva se coloca desnuda diante do noivo pela primeira vez, e vice-versa, e um não conhece o outro na intimidade. E é a partir daquele momento que eles vão construir juntos a intimidade dele, ou seja, ela vai se mostrando para ele conforme ele se revela. Vamos trazer isso para o mundo natural? A mulher, ela vai se mostrando, ela vai se deixando ficar mais solta, mais vulnerável, mais confiante, a partir do momento que ela tem plena confiança de que o noivo não vai machucá-la, que o noivo não vai frustrá-la, que o noivo vai cuidar bem dela. Então, conforme ela vai se sentindo mais segura, né, ela vai desabrochando, vamos dizer assim. Né? O que me mostra que a intimidade com Cristo também é uma revelação progressiva. Né? A intimidade, conforme o tempo vai passando, ela vai se mostrando maior, maior, maior e maior. Ou seja, quanto mais tempo em intimidade eu tiver com ele, mais eu vou ter convicção de quem eu sou para ele. Vamos falar de identidade de novo, Paulinho? Roda, roda, roda. E vamos falar de intimidade de novo. Então, olha só que coisa louca, gente. O dote foi pago. A minha beleza como noiva é por causa do noivo. E eu vou me relacionando de intimidade com ele de forma progressiva até o momento em que não existe mais nenhuma sombra de dúvida, não de quem ele é, mas do que eu significo para ele. Porque o tamanho do sacrifício que o noivo fez revela o valor que eu tenho. Mostra o amor dele, mas mostra ao mesmo tempo o valor que eu tenho. Isso, para mim, é uma revelação assim, extraordinária para a noite de hoje, né? Para o dia de hoje. Da gente mostrar essa intimidade como algo progressivo. Você quer seguir alguma coisa aí, Olico? Não vou estragar, não. Deixa assim. Will, quer falar mais alguma coisa para a gente trabalhar essa questão da intimidade? Acho que a gente tem algum campo ainda para avançar. Eu vou acompanhar o ilustre oráculo aqui. Então, tá bom. Então, cara, ficou um clima, agora assim, uma meia luz para a gente, então, né? De intimidade com Cristo, e a gente quer exatamente encaminhar você que está nos acompanhando aí, tanto em vídeo como só em áudio pelo Spotify, essa vereda, é esse clima exatamente que a gente queria trazer você até esse momento, para que no terceiro bloco a gente traga a cereja do bolo dessa revelação de que igreja é noiva. Então faz o seguinte, cara, deixa aqui já um joinha nesse vídeo, já compartilha com todos os seus contatos, é dessa forma que o YouTube entende que esse vídeo e esse conteúdo é relevante e acaba mostrando para mais pessoas também. Então, se esse conteúdo está sendo bacana para você, não seja preguiçoso não, já deixa aqui o seu joinha, já deixa aqui a sua curtida, já nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Spotify em formato de podcast, para você ficar maratonando na oficina igual
Eu já escutei do nosso novo seguidor aqui, o Sandro, que já falou assim, eu fico lá na oficina escutando e maratonando vocês. Sandro, segue na pegada aí, querido. Mais pra gente. A gente se vê de novo lá no sábado para concluir esse tema. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau. Valeu, Sandrão.